Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim finalmente falar sobre It, a Coisa, do Stephen King. Muita gente já tinha me pedido pra fazer resenha desse livro e o único motivo de eu nunca ter feito é que eu li esse livro antes de começar o canal, então eu sempre acabava colocando outros livros na frente pra fazer resenha, mas agora eu estou aqui, é isso que importa. Eu já falei isso muitas vezes, mas pra quem não sabe, esse aqui é o meu livro favorito da vida. Então não se assustem com o tamanho dele, ele é um pouco grandinho, mas a história é apenas incrível. E caso algum de vocês se interessem em comprar esse livro, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixem de dar uma olhada aqui embaixo. Mas vamos lá! Nessa história nós vamos conhecer a cidade de Derry, que é marcada por inúmeros acontecimentos estranhos de tempos em tempos. E envolvem desaparecimentos e assassinatos, principalmente de crianças, que vão sendo contados ao longo aí de todo o livro. Aos pouquinhos nós vamos conhecendo cada vez mais a história de Derry e do passado de Derry. Como personagens principais nós vamos ter o Clube dos Otários, que é formado por 7 amigos, sendo eles o Bill, o Richie, o Ed, o Stan, o Ben, a Beverly e o Mike. E como vocês já podem imaginar pelo nome do clube deles, eles são aqueles excluídos da região que não se encaixam muito com o resto das crianças, mas eles formam uma amizade muito legal e criam laços muito fortes entre si. E esse grupo de amigos acaba se deparando com esse ser, que seria a Coisa, que na realidade é a causa de todos esses acontecimentos estranhos na cidade. Eles rapidamente percebem que algumas das coisas que acontecem só podem ser vistas por crianças, inclusive esse queridinho ser que nós chamamos de a Coisa, e eles decidem tentar de alguma maneira enfrentar esse mal e acabar com o que está acontecendo ali, mesmo que eles não possam contar com a ajuda de nenhum adulto. Mas o que seria essa coisa? Na verdade, para vocês descobrirem por completo, vocês vão ter que ler o livro inteiro. Mas resumindo de forma básica, sem contar spoilers, a Coisa é um ser maligno que está nessa cidade de Derry e que assume a forma padrão de um palhaço. Mas, na verdade, ele também assume a forma do que a pessoa tem medo. Então, essa sua aparência pode variar de pessoa para pessoa. Como se fosse um bicho-papão, na verdade, mas a aparência padrão, digamos assim, seria um palhaço que pode ser modificado dependendo da pessoa que está vendo. E esse ser tem um ciclo de atividade de aproximadamente 27 anos, então Derry passa por esses ciclos e as ondas de assassinatos e acontecimentos estranhos ocorrem justo no período de atividade da Coisa. Esse livro aqui é dividido em duas partes, não exatamente duas partes, mas em dois períodos. Um deles se passa em 1958 e o outro em 1985. Esses períodos vão sendo intercalados ao longo do livro, não existe uma primeira parte e uma segunda parte, eles vão se alternando ao longo da leitura. A parte de 1958 vai contar a história do Clube dos Otários ainda criança, e a parte de 1985 vai contar eles adultos. Porque logo no início da história nós ficamos sabendo que, quando crianças, eles fizeram uma promessa de que caso a Coisa retornasse a Derry, eles voltariam para a cidade e enfrentariam esse mal de uma vez por todas. E logicamente, 27 anos depois da época de quando eles eram crianças e enfrentaram a Coisa, ela retorna à cidade e aí todos eles se reúnem novamente para tentar enfrentá-la. Só que na realidade, quando eles já estão adultos, eles mal se lembram do que aconteceu e nós leitores também não lembramos a princípio, nós vamos descobrindo tudo junto com os personagens ao longo da história. E isso é muito legal porque nós só vamos entender realmente o que aconteceu no passado e o que está acontecendo na cidade de forma completa no final do livro. Isso cria uma curiosidade que não nos deixa largar a leitura até o final, pelo menos foi assim comigo. Mas agora vamos à minha opinião. Como eu já disse, esse aqui é o meu livro favorito, então eu acho a história incrível e eu acho que merece muito ser lida. A construção dos personagens, de Derry, da Coisa, tudo é muito incrível e ao chegar no final você vai se sentir parte desse livro, parte de Derry também. Eu acho que isso na verdade é o que justifica as 1100 páginas desse livro aqui, porque eu não sentiria a mesma coisa que eu senti se o livro fosse mais curto. Eu acho que toda essa ambientação e tudo que o King escreveu contribui para que a pessoa se sinta inserida no livro, inserida nesse contexto que os personagens estão passando. Eu conheço gente que não concorda comigo, conheço gente que achou a leitura um pouco cansativa em algumas partes, mas sinceramente comigo foi completamente o contrário. Eu achei que esse livro voou, por mais que seja muito grande. E eu acho que uma vez que você se insere no livro é muito difícil parar de ler. Eu não achei que nenhuma das cenas aqui foram desnecessárias.
O King realmente tem essa característica de descrever muito as situações e de contar a história de personagens secundários, o que irrita algumas pessoas. Mas eu realmente acho que tudo aqui teve um motivo e no final tudo se encaixa e você conhece perfeitamente bem o que acontece em Derry, como se fosse algo que aconteceu na sua cidade. Por isso eu acho que essas 1100 páginas são mais que essenciais e eu não cortaria nenhuma linha do que tá escrito aqui. Pra falar que não existe nenhuma cena desnecessária, tem uma cena bem polêmica desse livro que muitos de vocês talvez conheçam, que eu não vou mencionar exatamente qual é, porque ela já acontece no final do livro e por mais que ela não tenha muita ligação com o resto da história, seria um spoiler, então eu acho legal não falar. Mas essa cena foi a única que me incomodou no livro, porque eu achei uma cena até doentia, digamos assim, e ela é meio que desnecessária porque ela não tem ligação com o resto dos acontecimentos. Tem uma leve ligação, na verdade, mas ela não precisava estar ali, né? Ela não era essencial para a história. E nós sabemos que o King tem algumas cenas meio doentias e algumas coisas que chocam um pouco, mas eu realmente achei que essa não precisava estar aqui. Se você já leu o livro, você sabe do que eu estou falando, mas se você não leu, você vai saber quando você estiver lendo. Agora, sobre o medo. Muitas pessoas me perguntam se It dá medo, se eu fiquei muito assustada durante a leitura. E assim, gente, é meio complicado falar isso, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu amo terror e eu estou acostumada a ver filmes e ouvir histórias desde que eu era bem pequena. E eu realmente não sinto medo, eu nunca senti isso, é algo meu. Eu gosto muito desse gênero e eu não me sinto assustada lendo esse tipo de história. Mas eu já ouvi pessoas falando que acharam esse livro muito assustador, então eu acho que isso varia muito. Mas com certeza esse livro aqui tem muitos elementos do terror e tem muitas cenas aterrorizantes, digamos assim, por mais que a sensação de medo varie de pessoa para pessoa. Mas esse livro também tem muita coisa pra dizer, além do terror. Ele fala muito sobre amizade e sobre o laço que nós criamos com as pessoas e traz mensagens muito legais sobre isso. Sem contar que a coisa não é o único problema enfrentado pelos personagens. Existem inúmeras outras questões, desde problemas familiares até bullying. Então esse livro aqui está repleto de coisas para vocês se aventurarem e aproveitarem durante a leitura. O final é apenas sensacional, eu acho que foi a parte que mais me fez amar o livro. Eu sei que Stephen King não é um autor de finais maravilhosos, mas esse aqui pra mim merece um prêmio muito grande porque eu amei. Uma das cenas do final, inclusive, é bem viajada e força o leitor a se desprender um pouco daquela leitura mais objetiva e imergir na subjetividade do autor. Acontecem coisas bem abstratas e bem subjetivas que são muito legais. Eu li as últimas 200 ou 300 páginas de uma vez porque eu apenas não conseguia parar de ler, o final é muito bom. E eu sei que vocês vão me perguntar também sobre o filme e eu diria pra vocês olharem essas duas obras de forma separada, porque o filme é legal, tem várias coisas que realmente acontecem no livro e bastante coisa semelhante, só que aqui nós temos 1100 páginas, é muita coisa acontecendo. E é praticamente impossível colocar tudo isso num filme. Principalmente essas partes mais viajadas e abstratas que eu acabei de falar. Inclusive está pra sair um novo filme que vai ser dividido em duas partes e a primeira sai agora em setembro de 2017. Eu estou bem ansiosa, mas já estou me preparando pra ver algo um pouco diferente do livro, porque eu realmente acho que não tem como fazer um filme com todo o conteúdo que temos aqui no livro. Por isso eu recomendo o livro pra quem gosta do filme, pra quem não gosta do filme, e principalmente pra quem é fã do terror, porque eu acho que essa é uma leitura essencial. Basicamente eu indico pra todo mundo. E é isso, eu espero que vocês tenham se interessado pelo livro. Se vocês já leram, me contem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm a mesma opinião que eu ou não. Se gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.